A gente fala agora sobre o saldo do começo do terceiro mandato do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. O governo está encerrando a terceira semana de trabalhos nessa sexta-feira. Depois de uma posse com ares de festa e com milhares de apoiadores indo a Brasília no dia 1º de janeiro, um baque. Exatamente uma semana depois, explodiram os atos criminosos do dia 8 de janeiro. Desde então, o foco do governo Lula tem sido a caçada aos culpados por aquelas cenas que chocaram o país e o mundo. Na esteira dos atos, impacto direto na relação entre o governo e as Forças Armadas. Uma relação que já começou com ar de desconfiança após os 4 anos de governo Bolsonaro e que ganhou ainda mais suspeitas após os atos do 8 de janeiro. Em meio a tudo isso, tivemos as posses dos 37 ministros, anúncios importantes, revogações de decretos do antigo governo e fica a pergunta, qual é o saldo do governo Lula nesses 20 primeiros dias, se é que podemos dizer que foi possível governar nessas primeiras semanas. Quem quer começar a fazer essa avaliação geral? Raquel está olhando aqui, Raquel, vai você mesmo. Depois de tudo que você falou ali, ufa, né? Um resuminho. Então, Felipe, o governo está tentando, depois dos atos golpistas, e teve uma orientação direta do Lula para os seus auxiliares para isso, muito ali na agenda econômica também, ele deu essa orientação para o ministro Haddad, que anunciasse medidas, que trouxesse coisas para tentar retomar uma certa normalidade. Mas é muito difícil, né? Porque você tem uma conta que precisa ser prestada, que precisa ser esclarecida à sociedade e que é um baque muito forte, uma contaminação muito forte de um debate político que já estava muito, muito intenso e muito acalorado. Ainda não dá para... Já estava... Nenhum governo você consegue tirar nenhum saldo em 20 dias. Diante disso, então, fica ainda mais complicado, né? A gente não tem clareza ainda de foco, na economia, que é a área que eu mais me dedico, você tem ainda só algumas ideias, orientações, né, linhas, vamos fazer reforma tributária, o Haddad veio ali com aquele pacote de tentar cortar gastos, mas ainda algumas medidas pouco críveis. Às vezes parece que houve mais governo na transição do que no governo propriamente dito, porque na transição houve a aprovação da PEC, né? Que foi a medida concreta. Mas é que ali você precisava tomar uma decisão para poder inaugurar o ano e fazer um orçamento. Agora, os atos golpistas ali, a resolução desse imbróglio, ela vai dominar, eu acho que esse ano inteiro do governo. Toda a discussão da investigação, da punição, da responsabilização, do envolvimento de Jair Bolsonaro, vai ser impossível a gente fugir dessa discussão e descontaminar, desvencilhar uma coisa da outra. E imagine quando começar a nova legislatura, com parlamentares subindo à tribuna para falar sobre esses episódios, sobre as decisões do Poder Judiciário, sobre as atitudes daqui a pouco tem do eleição, governo Lula, né? Para as mesas, para a Câmara e para o Senado. Para as mesas diretoras do Congresso Nacional. Camila, você consegue traçar aí uma avaliação mais geral desse governo, o que ele está fazendo, para onde ele está indo, qual deve ser o caminho? Olha, eu acho que o governo já começou bem quando começou a, vamos dizer, expurgar o pior que tinha do governo Bolsonaro, né? Então, eu acho que isso já deu uma demonstração de que, olha, a gente já vai começar retirando um legado que a gente considera como nocivo, inaceitável. E eu acho que, perante a opinião pública, a postura do Lula de ter feito uma reunião com todos os governadores, de ter chamado o judiciário, a liderança do legislativo e tudo mais, eu acho que passou uma mensagem muito positiva para a maioria da população, pensando nessa união mesmo das pessoas, para pacificar
o país, para dar uma... E as pessoas sentiram que o Lula estava agindo como um estadista mesmo, assim, tipo, não estava buscando uma revanche, né, mas estava buscando justamente agir sobre, né, o que aconteceu. Então, acho que isso passou uma mensagem muito boa para a maioria das pessoas. Paulo. É difícil da gente avaliar, né, o quanto isso que aconteceu, por incrível que pareça, e por mais arriscada que seja essa afirmação, né, o quanto isso que aconteceu ajudou, né, o governo Lula nesse início, né? Então, deu a ele credenciais que talvez ele ainda não tivesse naquele momento. Então, quer dizer, o Lula a gente sabe quem é, a gente sabe o que aconteceu, a gente sabe do histórico. Então, muita gente ainda, porque ele foi solto, né? Estava aí, até agora há pouco tempo estava preso, tá? Então ele foi solto e agora ele é o presidente. Então, ele começa o governo com grande parte da população brasileira ainda daquele jeito, sob aquela desconfiança. Então, quer dizer, esses atos funestos aí do 8 de janeiro acabam dando a ele a oportunidade de se mostrar o estadista que a Camila falou. Então, quer dizer, deu assim um poder a ele retórico que ele abraçou rapidamente. Ele foi muito sagaz nisso, naquela semana que se seguiu aos ataques, ele vai, aí ele se reúne com todo mundo, governadores anda, né, ali até o STF, faz aquela coisa. Então, assim, do ponto de vista simbólico e retórico, o Lula foi habilíssimo, né? Então, a gente percebe que deu a ele, assim, credenciais agora para ele poder assumir esse papel de estadista que ele deve assumir. Bom, eu não tenho nenhuma esperança em relação a isso, não tenho nenhuma esperança em relação ao governo Lula ou qualquer governo, mas é uma oportunidade que ele tem agora de conduzir o país a partir disso. Acho que isso vai ficar marcado na nossa história, obviamente. Acho que isso vai tomar, como a Raquel falou, o ano todo, né? E se ele for hábil o suficiente para manejar isso a favor dele, acho que ele tem chance de fazer um excelente primeiro ano. Mas é o Lula, é o PT, né? Então a gente sabe que a gente não pode esperar lá muita coisa, mas a chance ele tem. Em termos de discurso, Boris, no palanque, o Lula tem feito toda hora esse contraponto, né? Ele sempre gostou de ter um antagonista e o antagonista ideal para ele nesse momento, de acordo com aquilo que a gente vê ele discursar, é esse bolsonarismo radicalizado que invade e depreda patrimônio público. Assim ele pode passar essa imagem de defensor da democracia, que foi ali o slogan da campanha dele, e eventualmente de estadista. Como é que você avalia esses rumos? Eu temo por algumas coisas que ele diz que vai fazer, temo uma censura à imprensa, acho que tem um quê de vingança, né, de revanchismo no governo Lula, tudo potencialmente. Eu vejo pipoca aqui ou ali. Eu acho que ele tem uma extraordinária boa vontade, ele é esperto, ele domina a palavra com uma habilidade absolutamente incrível, às vezes. Eu vi o discurso dele hoje para os sindicalistas e tal. Teve uma bateção de cabeça nesse início, houve esses acontecimentos do dia 8. Eu acho injusto nesse instante, apesar dos 37 ministérios, etc., fazer um julgamento justo de uma administração que está apenas começando, o Congresso ainda não está funcionando como vai funcionar, com uma oposição presente. Os dados ainda não estão na mesa, Eu acho que tem essa crise, que não pode chamar de crise, porque, enfim, é uma crise com os militares. Eu acho que ele até está indo bem na crise, está tentando compor, se reuniu, faz o que é possível, sem abrir mão das suas convicções e do seu histórico. Eu também não tenho grandes esperanças, gostaria que desse certo, porque eu acho que a população brasileira merece
merece um governo que dê certo, um governo que consiga reduzir os nossos problemas, que são eternos. Eu torço para que o governo Lula dê certo. Não vejo um quadro muito claro a esse respeito, mas acho que 20 dias, enfim, é muito pouco para julgar um governo. É isso. Felipe, se queria só Diga, Raquel. fazer uma pontuação que o Paulo colocou e que eu acho que é um destaque extremamente positivo desses 20 dias, é a reação institucional. Exatamente essa união do Executivo, do Congresso, do Poder Judiciário ao ataque que as instituições brasileiras sofreram. Sim, tem uma habilidade política, mas eu acho que teve um peso institucional importantíssimo para a democracia brasileira, a união a gente já via Arthur Lira se juntando imediatamente a Luiz Inácio Lula da Silva e a todos os governadores e ao STF, e essa reação institucional é importantíssima diante do que o Brasil enfrentou e passou naquele momento.